Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então, feriado, mas sempre aí presentes, né? Gravando vídeo aí, sempre conteúdo pra vocês. É o compromisso que eu assumo sempre aqui no canal. E é a vida, né, de quem trabalha por conta própria, né? Então a gente ganha por produção. Estamos aqui mesmo no feriado, até porque não custa nada, né? É um vídeo rápido, hoje eu não vou editar, não vou fazer nada de grandioso. É aquele mesmo formato, né, que eu faço pra vocês de vídeo despojado, onde é só um bate-papo entre nós aqui, tá? Bom, então vamos lá. Galera, qual que é o assunto de hoje? Eu vou falar aqui sobre uma propaganda que a Microsoft fez agora, recentemente, que tá gerando muita polêmica, porque ela basicamente abriu mão de vez, né? Eu sei que existem certos jargões que a gente usa, né, na brincadeira, numa zoeira, né, ou enfim, certos estereótipos que são criados com o passar do tempo. Mas hoje eu não tô falando isso pelo jargão, não tô falando isso pelo, sabe, pelo clickbait, vamos dizer assim. Eu tô falando isso numa realidade, né? A Microsoft simplesmente perdeu, né, tirou toda a personalidade do que é o Xbox. Quando você fala, né, a respeito dele, você sempre vai pensar no console primeiro, né? Você não vai pensar num ecossistema, porque se for pra você pensar, né, a um nível desses, você não pensa mais em Xbox, você vai falar Game Pass. E isso é uma coisa que, pra mim, está evidenciando cada vez mais o desespero que a galera dentro da divisão da Xbox está tendo nesse momento por causa do pente fino que já tá rolando em cima da divisão há um bom tempo. A aquisição da Activision, né, sem dúvida alguma, foi uma das atitudes mais inusitadas, mais ousadas que a Microsoft teve, né, em relação à sua divisão de games. Aliás, não foi uma das, foi de longe a mais ousada de todas, seguida, né, logo pela compra da Bethesda. Então isso evidenciou muito claramente que a Microsoft, apesar do flop do console, acredita e quer investir no mercado de games. Isso é fato, né? Ninguém faz isso de caso não pensado. Entretanto, o que eu acho que talvez não tenha passado pela cabeça, né, da galera que trabalha lá dentro da divisão da Xbox, pela cabeça do Phil Spencer, é o impacto que isso teria, né? Eles teriam de abrir mão de certas coisas caso o retorno não viesse. Ou seja, o retorno, na verdade, não é que ele não venha, ele tem que chegar de um jeito ou de outro. Porque a gente tá falando de uma compra de 70 bilhões, mais a Bethesda, que foi uns 7 bilhões. Então, se você for somar tudo, a Microsoft gastou mais de 80 bilhões só com a aquisição desses dois estúdios. E aí, o que você vai fazer para recuperar essa grana? Se você for ver o faturamento do Xbox, ele fica atrás, mesmo com a Activision do PlayStation, da Tencent, passou agora só a Nintendo. Porque o quanto sobra disso daí, a menos que a parte da Activision já esteja contabilizada nas despesas, ou seja, que tem que devolver pro restante da Microsoft, é o lucro que vai contar no negócio. E a gente não sabe quanto que é. A Microsoft, ela esconde esses números, as 7 chaves, e a gente sabe que a Microsoft é uma empresa que ela costuma revelar coisas quando é conveniente. Por exemplo, números do Game Pass, né? Quando rolou aquele boost do Game Pass de 2019, principalmente para 2020, 2021, a Microsoft fez questão de gritar a todos os ventos: olha, nós chegamos a 20 milhões, chegamos a 25 milhões de usuários do Game Pass, galera, estamos crescendo como nunca, exponencialmente e tal. De repente ela parou de novo de falar. E só veio a mencionar de novo sobre esses números em 2024, nesse ano, né, naquele podcast onde o Phil Spencer falou, né, que seriam apenas 4 jogos lá pro PlayStation, sem mais promessas e tudo mais. E lá ela abriu o bico outra vez, né? Só que quando a gente fez um contraste daqueles dados, né, que ela mencionou de, acho que era 34 milhões de assinantes, comparado com o que tinha da última vez, mais a adição dos usuários da Live Gold que foram convertidos em Game Pass Core, né, que aí somou os dois números, era na verdade para ter mais. Né, era para ter mais assinantes. Então isso evidenciou que o Xbox perdeu assinantes no Game Pass. E isso lembrando que ano passado, aliás, ano retrasado, teve Starfield, teve o Forza Motorsport, teve o Hi-Fi Rush, Redfall acho que não conta muito, né? Mas assim, todos jogos que tinham o intuito de trazer mais assinantes para o serviço. E no entanto a gente vê que o crescimento do Game Pass, né, em si, ele é muito baixo, porque a própria Microsoft nos relatórios que ela tem ali com a Activision, ela faz questão de separar, né, o que é o crescimento que vem da Activision e o que é da divisão Xbox em si, somente ela. O que eu falo, não sou eu, não é outros canais que fazem a separação, é a Microsoft que faz questão de fazer isso. E quando você analisa esses números, por exemplo, no último relatório que teve, cresceu, acho que foi 50%, 60%, alguma coisa assim, tá nessa casa aí, né, com serviços. Só que lá ela diz que o impacto da Activision representou tantos por cento. E aí quando você vai olhar no impacto da Activision, cara, não sobra praticamente nada. Nada, quase.
né, do lado do Xbox, ou seja, o lado onde a gente contabiliza o Game Pass. Então é um crescimento pífio. O que significa que o crescimento do serviço não está indo de acordo com aquilo que a Microsoft esperava que acontecesse. E isso talvez até bata muito com o que o Phil Spencer falou durante, né, aquele processo todo do FTC, da aquisição da Activision, que se o Xbox não alcançasse tanto número de assinaturas, não crescesse tanto ali no seu serviço, a Microsoft poderia desistir do ramo de consoles, o que seria realmente uma pena, né? Mas, voltando agora, né, pro cerne aqui da questão, isso tudo nos mostra que o Xbox, agora, ele está debaixo de um pente finíssimo da Microsoft, porque ele... Veja, o Xbox, quando ele estava somente sob o comando do Phil Spencer e o pessoal ali mais centralizado, querendo ou não, ainda havia uma certa cultura da valorização do console, ou pelo menos eles tentavam fazer isso, com algum tipo de exclusividade. Ou seja, focar no marketing do console, que é a principal porta de entrada para assinaturas, para serviço e tudo mais. Porque quantas pessoas você acha que realmente vão se interessar em assinar um Game Pass para jogar pelo celular? Quantos caras que hoje em dia aqui fora, né, que não são donos de Xbox, assinam o Game Pass de fato para jogar em outras plataformas? No máximo, talvez a galera do PC vá assinar o Game Pass ainda para alguma coisa. Mas o cara do celular, esses 2, 4 bilhões de usuários, donos de smartphone ao redor do mundo, que esses caras estão querendo alcançar, será que é um número de fato alcançável? Será que é um mercado realmente tão aberto quanto se pensa? Será que o cloud é algo que realmente é tão abraçado assim, ou vai ser tão abraçado assim? Isso ainda resta a gente saber, mas eu acho muito difícil, né? Eu acho muito difícil isso num curto prazo, talvez até médio prazo, de acontecer. Posso estar totalmente errado, daqui, sei lá, 2 anos eu acabar sendo surpreendido, mas eu ainda acho que é uma irrealidade. Primeiro, pela questão do que o cloud oferece. Nem se compara a experiência de você jogar sentado com o processamento sendo feito localmente por uma máquina, te trazendo o melhor resultado de imagem, de input lag. Então pensa que quando você soma tudo isso, que os caras estão lá dentro do Xbox para entregar resultado, é uma panela de pressão que, cara, tá quase explodindo, quando você olha por esse lado de questão de cobrança. E por falar em boas propagandas, é claro que eu também gostaria de aproveitar e recomendar rapidamente para vocês a Promotech Games, que é o nosso patrocinador aqui do canal, que traz para você os melhores preços de videogames, acessórios, jogos e tudo que você procura nesse mundo de entretenimento através dos seus grupos do WhatsApp com os melhores cupons de desconto do mercado. Acesse o link aqui na descrição e faça parte. E eu acho que isso fica muito evidente quando a gente olha, por exemplo, o próprio Phil Spencer. Galera, recentemente, né, o Phil Spencer, ele deu uma entrevista lá pra Bloomberg, que inclusive foi uma entrevista que eu comentei aqui com vocês em vídeo, e isso aqui é uma foto dele, né, respondendo os caras lá na entrevista, tá? Agora, olha a diferença. Esse aqui é o Phil Spencer de provavelmente alguns anos atrás, tá? A gente tá falando de apenas alguns anos. E isso aqui é o Phil Spencer como ele tá agora. Caras, olha como que esse maluco tá acabado. O cara tá acabado. O Phil Spencer tá parecendo um maracujá chupado aqui, tá ligado? Tá parecendo um cracudo, né? Você vê que o cara... Tudo bem, né? Perder cabelo, todos nós perdemos, né? Eu perdi um pouco meus cabelos, ó. Tem as minhas entradas aqui. Se você for olhar meus vídeos de 2017 pra cá, né? Eu perdi meus cabelos um pouco, né? Aliás, talvez até bastante. Mas, pô, eu não envelheci tanto assim de rosto, minha pele, nem nada. A gente tá falando de um prazo assim, velho, de quando eu tinha, sei lá, uns 22 anos, 23 anos, e hoje eu tenho 32, né? Bom, aí seria 10 anos, né? Então, na verdade, eu devia ter uns 24, 25. Então, cara, não é um tempo assim também pra você virar uma mochiba, pra você virar um bagaço desse. O Phil Spencer mudou da água pro vinho, cara. Você olha aqui, o cara, mano, ele nitidamente tá exausto. Então eu acho, minha opinião, que é visível que o cara tá debaixo de uma pressão gigantesca e que ele teve que abrir mãos de princípios dentro da divisão de Xbox, da cultura, né, do que é o Xbox, pra tentar entregar esse resultado. E aí isso culmina no que eu tô falando pra vocês no vídeo de hoje, que é a propaganda que agora a Microsoft faz para o Xbox, né? Aquilo que tá gerando essa polêmica toda aí na internet, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. A Microsoft postou ontem, né, um novo tipo de anúncio, um novo marketing do Xbox, onde agora todos os dispositivos são chamados de Xbox, né? Ela fala, ó, isso aqui é Xbox, isso aqui é Xbox, aquilo ali é Xbox, isso aqui é Xbox. Ao meu ver, isso não é nada mais do que duas coisas. Primeiro, uma tentativa de você tentar desvincular o Xbox de flop, porque a gente vê claramente que o Xbox não está vendendo absolutamente nada. Isso aqui eu fiz um post, inclusive, no meu perfil, falando muito a respeito disso, né? Sobre a desnecessidade da Microsoft ter ficado, por exemplo, cozinhando galo esse tempo inteiro, né? Querendo fazer uma média, olha, galera, os jogos da Xbox, ó, é casa a casa, hein? Nem tudo vai pra outra plataforma. Pra depois ficar abrindo mão assim aos poucos. Era mais fácil já ter sido sincero logo lá em fevereiro. Falar, galera, todos os jogos aí podem sair eventualmente. A gente tá explorando isso. São 4 agora, mas vai ter mais depois dependendo dos resultados. Entendeu? E aí eu falo pra vocês, o que adiantou ficar fazendo esse tipo de discursinho? O resultado, ó, é isso aqui, ó. O Xbox, galera, entendam. O Xbox Series morreu. Não tem mais pra onde ir nessa geração. E se
Se ainda havia alguma esperança que a Microsoft ia investir pesado para mudar isso daqui, lembrando, isso daqui é a principal porta de entrada para os serviços do Game Pass. Isso aqui é a principal porta de entrada para o que a Microsoft quer oferecer na sua divisão de game. E isso não sou eu que digo, é a própria Microsoft quem já falou isso. Eu já cansei de mostrar aquele gráfico aqui para vocês da projeção da Microsoft de crescimento. E o Xbox é maior que Cloud e PC juntos nessa projeção. Então aí você para e pensa, né, caras? Quer dizer, agora tudo você pode chamar de Xbox. Então isso aqui já é duas tacadas, né? Dois, entre aspas, acertos numa tacada só que ela quer fazer. Primeiro, tirar o estigma do Xbox, né? De ser um console flopado, de ser uma plataforma flopada, que tem pouca gente, pouca pessoa se interessa em comprar. Para agora todos os dispositivos são Xbox. Ou seja, ela pode chamar tudo de Xbox. Com isso você meio que tenta reverter, né? Querendo dizer, olha aqui, ó, né? O Xbox não é só console não, galera. O Xbox tá super bem. Olha que legal que é você ter um Xbox. Dá pra entender o que ela quer dizer, né? A acessibilidade, blá blá blá. Só que junto com essa propaganda, né? As pessoas não são burras, né? As pessoas não são idiotas. A Microsoft fazer uma propaganda como essa, ela basicamente tá querendo dizer o quê? Olha, o Xbox já não tem mais valor como console. E a consequência que a gente vê é isso aqui, ó. A gente vê a galera, né? O próprio público zoando a Microsoft nas próprias postagens, né? E é uma postagem que, modestamente, ó, teve um alcance bem grande, se você for olhar aqui. Onde o cara também diz, ó, isso aqui também é um Xbox. E aí eu falo pra vocês, ele tá errado? A Microsoft mudou completamente o discurso dela. Aliás, ela muda o discurso dela o tempo inteiro. Quem é que não se lembra, por exemplo, né? Lá em... Cadê a matéria aqui, ó? Lá em fevereiro, né? Quando ela quis, de todas as formas, dar a entender que eram só jogos menores, eram só jogos de menor orçamento, ou jogos velhos que estavam indo pro PlayStation e que não havia promessa de nada mais. Quando ela falou que Indiana Jones e Starfield não estavam indo para o PlayStation. Lembra do que o Phil Spencer disse naquele podcast? Pois é. E aí, meses depois eles mudam de ideia e anunciam Indiana Jones pro PlayStation antes mesmo de ter lançado pro Xbox. Ou seja, a estratégia... isso evidencia que eles não estão sabendo qual estratégia de fato é a melhor de se seguir. Eles estão tentando abocanhar tudo de uma vez só e no fim das contas, sabe aquela coisa, aquele ditado que fala que quem tenta abraçar tudo de uma vez só não é bom em nada? Às vezes é melhor você focar numa coisa só e ser bom naquilo do que você tentar fazer tudo e não ser bom em nada. Então eu acho que é exatamente o mesmo caso. Essa pressão para tentar atingir resultados que com certeza eles estão tendo lá dentro da divisão da Xbox é o que está gerando isso. Posições contraditórias, posições que trazem insegurança para o dono do Xbox e acima de tudo, o que muita gente não está prestando atenção é o seguinte. Lembram-se daquele discurso que a Microsoft falou, por exemplo, na aquisição lá da Activision, quando eles falaram, Pete Hines, que é o nome desse cara aqui, um dos colaboradores ali da Microsoft, um dos funcionários, que estavam, né, lá na discussão, ele disse que a Microsoft tinha feito um acordo com o jogo do Indiana Jones, a IP do Indiana Jones, para excluir o PlayStation 5 dos consoles que seriam lançados, das plataformas que seriam lançadas. Só que aí, olha só, vejam que a Microsoft só aceitou fazer o jogo do Indiana Jones para tirar ele da plataforma do PlayStation 5, para trazer como uma exclusividade para o Xbox. Esse foi todo o intuito da negociação da Microsoft com a Disney. E esse propósito foi mudado do nada. Do nada os caras resolvem que não, deixa quieto, vamos lançar também para o PlayStation. Esquece isso daí, dizem, a gente vai lançar para o PlayStation também. Antes do jogo lançar na Xbox. Então, galera, você não consegue perceber? Você que tá vendo aqui o vídeo, note que eu não tô nem falando em tom de zoeira nem nada, eu tô falando de um tom puramente crítico e lógico. Você consegue perceber essa mudança tão drástica que a Microsoft faz de uma hora pra outra o tempo inteiro? Isso, pra você, é uma coisa consistente? Isso te traz segurança? Se pra você traz, né? Mas eu acredito que a maioria de vocês não. E aí a gente vai para o último ponto que eu quero levantar aqui para vocês, que é o seguinte: o que pode ter motivado a Microsoft a mudar de ideia? Você sabe o que foi? Eu vou dar o meu pitaco aqui, a minha opinião. Uma coisa chamada Hellblade 2. Já não é segredo para ninguém que Hellblade 2 flopou. Não é segredo pra ninguém que o Hellblade 2 foi muito mal. Não trouxe assinantes pro Game Pass, além de ter ido péssimo em todas as outras plataformas que ele estava presente. Steam, então, foi um flop, foi um fracasso. E é um jogo que estava sendo feito desde 2000 e que, no mínimo 19, porque foi quando a Microsoft apresentou o trailer dele, né? Lá no The Game Awards, junto com o Xbox Series. Então olha só que situação tenebrosa. Aí chega agora, lança, na esperança de que gere assinaturas, de que gere engajamento, e nada disso acontece. Então você pensa, né? O Satya Nadella, que não é um cara de games, ele olha pra isso e vê que não tá dando certo, o que ele vai fazer? Phil Spencer, agora você vai dar um jeito, você vai começar a lançar as coisas no PlayStation. Não quero saber, você dá seu jeito e traz resultado. E aí a gente vê essas posições contraditórias aqui, ó. Os caras compraram, né? Fizeram acordo com a Disney com o objetivo e mudaram no final da reta. Por que não mantiveram essa posição? Porque essa pressa de anunciar que vai também sair para o PlayStation 5. E por que num prazo tão mais curto
em comparação com os outros 4 jogos que o Phil Spencer disse que só estavam indo pro PlayStation 5 porque eles já tinham o seu tempo, já tinham feito tudo que eles tinham que fazer no Xbox e agora era hora de explorar novos horizontes. Então é isso, meus amigos. Essa é a crítica, né, que eu queria fazer a respeito do que tá acontecendo. Lembrando que isso aqui é a minha opinião. Você pode discordar, você pode achar outra coisa, né? Cara, eu tô fazendo um vídeo aqui totalmente de boa mesmo, né? Hoje eu tô fazendo sem aquela coisa, né, de zoeira, assim, né, pra valer e tudo. É mais um bate-papo que eu tô fazendo aqui com vocês. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês, de verdade. Digam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, tá? Não se esqueça também, né, isso aqui é muito importante, galera. Deixa o like no vídeo, tá bom? Eu sei que eu nem tenho mais pedido nos vídeos, mas isso é muito importante, isso ajuda demais o canal. Isso ajuda a evidenciar os nossos vídeos, a, né, fazer com que o YouTube pelo menos indique um pouco mais no próprio canal e a nossa família crescer cada vez mais. Então eu queria te dar esse incentivo. Se você não deu o like no vídeo até agora, deixe-o agora, porque isso ajuda bastante, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tenham todos um excelente final de semana e tchau, tchau.